Oi, pessoal, boa tarde. Quero deixar mais um conteúdo aqui. Gostaria muito que vocês redobrassem a sua atenção para que você pudesse compreender um pouquinho mais sobre esse personagem narcisista. Desde já eu quero pedir você que deixe seu like, seu joinha, muito importante aqui para o nosso canal. Deixa seu depoimento, seu compartilhamento, conta um pouquinho da sua história, parte da sua história. Pode deixar aí que a gente curte, a gente comenta. E também uma forma de você estar interagindo não só com o meu canal, mas também com o YouTube. É como se você estivesse falando em meu nome para o YouTube, que você aprova e gosta do meu trabalho. Isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada, vamos lá. O ser narcisista, ele vai agindo assim. Preste atenção no comportamento, na ação. Desliga-se um pouquinho das palavras. Preste atenção no comportamento de uma pessoa narcisista. Quando ele te conhece, quando você vai para se relacionar com ele, geralmente, na maioria das vezes, as vítimas não sabem que é uma pessoa narcisista. Ela só sabe quando ela já está adoecida dentro do relacionamento, que ela vê que esse ser ultrapassou todos os limites dele e não há nada mais que ela possa fazer para salvar esse relacionamento onde ela estava se relacionando com o narcisista, mas ele não se relacionava com ninguém, porque narcisista não tem conexão emocional com ninguém. Então preste atenção, ele vai empurrando, tá? Quando ele conhece uma vítima, ele vai empurrando a vítima para o mundo dele. É muito difícil dele ir para o mundo dela. Ele pode até mudar para a casa dela. Falando aqui casa física, ocupar um território físico, mas na maioria das vezes ele quer pegar essa vítima para o mundo dele. E quando acontece dele mudar para a casa da vítima, ele vai agir na sua casa como se aquela casa ali nunca tivesse sido sua, como se aquela casa ali fosse dele. É ele que dita as regras, a hora que acorda, a hora que dorme, a hora que come, a hora que fala, a hora que chama no portão, a hora que atende esse telefone. Você não se sente mais na sua casa, não. Mesmo a casa sendo sua, ele chega como o novo dono da casa com você dentro. É assim que um narcisista age, até tirar toda a sua privacidade dentro da sua própria casa. Então, como eu disse agora há pouco, ele vai empurrando a vítima para o mundo dele. A vítima que tem que se adequar ao comportamento pobre e medíocre dele. Os problemas dele, do narcisista, agora passam a ser da vítima. Agora não é só dele. Ele arrumou alguém para dividir com ele. Agora você tem mais uma coisa para você se preocupar. Mais uma coisa para você somar, mais uma coisa para você dar conta. Não, por quê? Porque ele puxa a vítima para o mundo dele. Então os problemas dele não passam a ser só mais dele, mas ele encontrou alguém que vai aceitar o que ele está empurrando para a mente dela. Eu não digo só a vida, mas para a mente dela. Então compreenda o comportamento de uma pessoa narcisista. Porque o caos é dele. Como eu disse agora há pouco, os problemas também é dele. As dívidas são dele, sabe? E a vítima às vezes se vê tão dentro, mas tão dentro, ao ponto dele olhar para a vida dela e se ver totalmente sem saída. Claro, gente. Ela estava arrumando, organizando a vida do narcisista. Ela estava deixando ele tranquilo e bem acompanhado. E nesse tempo ela não teve tempo para fazer por ela. Por isso a vítima se vê sem saída, porque a janela de saída ela acaba entregando para o narcisista,
Porque agora os problemas do narcisista não é mais dele, mas passa a ser dela. E os problemas dela sozinha que ela deveria resolver, ela agora não tem um problema, ela tem dois. Você entendeu o que eles fazem? Gente, isso é tudo muito sutil. Se você não estudar sobre o assunto, você não sabe do que se trata. E é perigosíssimo você se envolver com um narcisista sem saber que a pessoa é um narcisista. Depois é um dobrado para você sair desse relacionamento. Como eu estava dizendo, a vida da vítima, que deveria estar arrumada, organizada e ela bem feliz nela, agora não está. Está desarrumada, desorganizada e assim ela está tentando ajudar o narcisista a resolver a dele. Então, a vida do narcisista passa a ser a preocupação dessa vítima. Ela estava deixando ele muito em paz, muito tranquilo, muito respondido. Ela respondia todas as necessidades desse narcisista. Tudo o que ele queria, tudo o que ele pedia, tudo o que ele solicitava, ela estava ali para poder entregar. Então a vida dele estava calma, enquanto a dela vai ficando um furacão. Cada vez que você assume um problema dele, preste atenção nisso aqui para você entender. Cada vez que a vítima assume um problema dele, do narcisista, mais coitado ele fica. Isso é verdade que eu estou falando. Mais carente ele vai parecer ser. Ele não é. Ele vai parecer ser. Mais coitado ele fica. Mais vítima ele é, porque tudo de ruim está acontecendo com ele. Sendo que, na realidade, ele já forjou que pode vir a acontecer de ruim com a vítima que está aceitando o que ele está empurrando para a vida dela. Afinal, ele, coitado, né? Poxa, ele só tem você. Essa é a imagem que ele te passa. Ele só confia em você. Só você abriu as portas da sua casa para ele. Só você fez por ele o que mais ninguém poderia fazer. Mas não pensa que ele fala isso no intuito de gratidão, não. Porque narcisista nenhum é grato por nada. Ele faz isso para prender você, usando a sua boa vontade, porque ele sabe que você está se relacionando com ele. Ele vai usando a sua boa vontade para poder mascarar aquilo que ele quer tirar de você. Se é que você pode me entender. Ele mascara o que ele está pretendendo tirar de você para que você não perceba o próximo passo dele, o qual será, em que direção será nas áreas da sua vida. Até que Deus te livre disso, até que te destrua totalmente. Ele não vai te destruir na mesma semana, no mesmo dia, nem em alguns meses, em alguns anos, não. Isso vai ser sutil, vai ser lento. Hoje ele te faz chorar, amanhã ele fala que te ama. Hoje ele te dá um prejuízo, amanhã ele fala que já ressarciu para você aquilo. Hoje ele foi grosso com você, amanhã ele te pede desculpa porque ele estava nervoso com os problemas que aconteceu na rua com ele, você não compreende ele, você não entende ele. Por isso que ele foi grosso. Você começa a entender que é uma fase. A vítima começa a pensar que é uma fase do narcisista, mas na verdade não é fase, porque ele nunca muda. Quando a vítima perde tudo, gente, tudo, até a própria identidade dela, ela chega a esquecer de quem ela é, de tanto servir, se entregar ao outro. Agora ele fica tranquilo. Sabe por que ele fica tranquilo? Porque é nesse momento que ele vai descartar você e trocar você por uma outra pessoa. Ou ele vai trocar num momento bom para te causar ameaça de que você não está tão focada nele, mas ele tem outras pessoas. Ou ele vai te trocar no pior momento que você estiver enfrentando. Gente, todo narcisista já tem outra vítima debaixo do tapete. Já tem outras vítimas preparadas. Caso uma dá errado, outra vai assumir o lugar. Eu estou falando de pessoas que não conseguem ficar sem vítimas.
para ele fazer o mesmo, preste atenção, o mesmo com ela. Não é que ele vai ser bonzinho, vai ser legal, vai ser o cara, vai ser a mulher que resolve a situação. Não, se for uma mulher narcisista, né? Porque na maioria das vezes são homens narcisistas. Não vai ser não vai ser diferente com ninguém, porque ele é assim, é o modo operante dele, ele só funciona desse jeito. E é assim que, de escassez em escassez, ele vai pulando de vítima em vítima. A vida do narcisista ela é toda bagunçada, toda bagunçada. E ele vive de escassez e miserabilidade. Não adianta que você não vai conseguir enxergar uma outra coisa ali. Escassez e miserabilidade. Como que ele vai ter alguma coisa para doar para você, para transbordar em você, se ele é mal resolvido nele? É só isso que ele tem na vida. É só isso que você vai enxergar na vida dele. A vítima começa a ver na vida dela coisas que ela não via antes. Se ela era uma pessoa leve, ela começa a ficar pesada. Se ela era uma pessoa calma, ela começa a ficar estressada. Se ela era uma pessoa que ela tinha total controle das coisas dela, ela agora começa a se ver sem o controle das próprias decisões que ela tomava para a vida dela. Ela vai se tornando pesada e o narcisista vai ficando cada vez mais leve e folgado nele, porque tem quem está fazendo para ele. Você entendeu agora? Só que o narcisista tem uma máscara muito estranha. Vocês que estão nesse relacionamento aí, vocês podem até falar, até melhor do que eu, sobre isso. Ninguém é melhor para falar, não sei a pessoa que passa. Quando o narcisista ele finge estar leve, tem uma fase do relacionamento que ele finge estar leve, folgado, tá de boa, agora vai, agora deu certo. Tá? Ele também está fingindo estar apertado, ele finge essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou numa fase muito legal, não estou apertado. Só que ele pode estar leve e folgado. Mas como é que você vai saber qual das duas coisas está sendo verdade? Ele fingindo estar apertado ou ele leve e folgado? Se ele usa as duas máscaras ao mesmo tempo. Se ele fingir folgado, porque ele está apertado. E se ele fingir apertado, na maioria das vezes, ele está folgado. Porque ele precisa, dentro dessas duas máscaras que ele usa, ele veja o quão você se condoeu pelo vitimismo dele, pela história que ele contou, e o quanto você está disposto a doar para ajudar ele a sair desse aperto nesse momento que ele está. Ou seja, a vítima vai se sufocando, a vítima vai ficando sufocada e o narcisista mais folgado. Porque agora ela já resolveu ajudá-lo, não é assim? Então escuta, enquanto isso acontece, ele nunca fez nem vai fazer nada por ela. Ele não faz nada por vítima nenhuma. Além dele não fazer nada, ele não vive nada de novo, sabe? Ele vai sempre dizer isso pra você, minha vida sempre foi assim, ainda bem que você tá aqui comigo, né? Gente, você precisa conhecer o personagem, sabe? Como se você fosse a única pessoa que estivesse ali com ele. Ele tem mais 2 ou 3 escondidas, em chips diferentes, que ele conversa fora de um horário que você não faz parte disso. Porque caso você falhar, ele tem outra. Você está pensando que você está lidando com quem, gente? Sabe? Mas ele quer fazer a vítima pensar que ele não tem mais ninguém. Então, mas na verdade não é isso não. Ele não está querendo o seu tempo e tudo de você, não. Ele só não quer ver você com tempo livre, porque você com tempo livre, você vai decidir muitas coisas por você. E você vai ter tempo para fazer coisas novas para você, investir em você e até conhecer outra cidade, fazer uma viagem, fazer coisas que você não fez até hoje. Seu tempo estando livre, você vai raciocinar mais livremente. Gente, o negócio é tão sério que até o seu telefone passa a ser dele. Eu estou falando isso aqui para você baseado no depoimento de uma cliente. O seu telefone, com o tempo, passa a não ser mais seu, passa a ser dele. Se o seu telefone tiver uma chamada ou uma mensagem, você já fica apreensiva com medo dele perguntar: quem é que tá te ligando uma hora dessa? Atende aí, não vai atender não? Atende aí. Porque eles são tudo grosso, né? Ele não respeita nada seu, não respeita individualismo. Eu não estou dizendo que a pessoa que é um casal tem que ter senha e o outro não pode acessar a conversa do outro. Não estou dizendo não. Porque quando o relacionamento ele é respeitoso,
Eu acho que eu não tenho que esconder nada de você. Porque a partir do momento que eu preciso esconder alguma coisa de você, certamente essa coisa vai me condenar. Tá me entendendo agora? Se eu preciso por você, minha filha, é porque essa coisa vai me condenar diante de você. Então eu prefiro que você não saiba. E isso não é um relacionamento sadio. Por aí já começa desconfiança, ciúme, pequenas brigas e assim, etc. E assim vai. Então, ele não respeita, não só o seu tempo, ele não respeita você, não respeita o que você faz, tá? Ele vai retirar o máximo do seu tempo para que você invista o seu tempo nele ou nela. Para que quando ele der o descarte e ele sair, você fica desbaratinada sem saber que rumo tomar, porque você estava tão focada em servi-lo, em estar somente com ele, que você agora não sabe viver sozinha sem ele, pensando que isso era amor, de tanto que você doou, nunca foi amor. Ele adestrou você a obedecê-lo. Ele adestrou você a receber pequenas migalhas. Ele adestrou você emocionalmente a falar sim para ele. Ele adestrou você a viver e fazer aquilo que ele gosta, que faz bem para ele. E você foi deixando as suas próprias ideias para depois. Enquanto você, né, é o que acontece com a vítima, ela se vê cansada, esgotada, o ser está lá do outro lado. Fique em paz, minha filha. Tá aqui uma mulher de experiência para falar para você. Tá lá do outro lado, traindo, enganando, mentindo, arrumando mais dívida para você pagar. Você tá pensando o quê? Eu tenho que falar assim para vocês acordarem, gente. Enquanto tiver alguém que paga uma dívida do narcisista, ele vai arrumar outra. Enquanto tiver alguém que cobre esse buraco aqui, ele vai arrumar mais dois. Tem quem faz. Por que ele vai ter responsabilidade com alguma coisa? Gente, a responsabilidade é pessoal e cada um deve carregar a sua. Mas pessoas tóxicas não são responsáveis por elas mesmas e busca pessoas que se responsabilizam por aquilo que elas arrumam. Você está pensando que se ele usar um crédito seu ou coisa do tipo, que ele vai ter compromisso de pagar aquilo na data certa? Claro que não. Se o seu nome tiver que ir lá para o Serasa, para o SPC, mas vai mesmo, que ele não vai ter misericórdia. Não vai deixar ir. Ainda vai dizer, deu porque quis, emprestou porque quis, eu botei revólver na sua cara para você me dar? Claro que não. Então agora você não reclama. Ele ainda culpa a vítima por ela ter entregado tudo que ela tinha para entregar. Te trata como se você fosse o resto. É isso que narcisista faz. É assim, eles tratam a vítima. Ele vai te tratar como se você fosse o resto e a última pessoa que ele pegaria na semana, na quinzena, no mês. Ele nunca vai interessar ter um tempo de qualidade para você, porque não vai querer estar sempre junto. Porque agora ele já bagunçou a sua vida como a dele é bagunçada. Porque eles não se relacionam, eles usam você, eles usam pessoas. Não é relacionamento sadio. Para ele, usar pessoas, distanciar, voltar depois, é melhor ele ser assim, porque ele gosta de ser assim, para que ele seja menos mal visto. Você pode ser mal vista na sociedade, no emprego, no trabalho, na família, na igreja, não importa qual é o seu rol social. Você pode se prejudicar com quem você se relaciona amigavelmente, mas a imagem dele não pode ser denegrida, a imagem dela não pode ser denegrida de jeito nenhum. Então, essa é uma pessoa narcisista. Nunca vai botar a cara para bater enquanto você vai se responsabilizar pela vida dela. Então, enquanto a vítima estiver fazendo por ele, ele não vai fazer nada, ele não vai se mexer. E a vítima vai começar a pensar que o narcisista não é tão ruim assim. Porque de tempo em tempo ele fica maneiro, ele fala a língua dela, sabe? Ele dá um sorriso. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a fazer leitura corporal, né? Em nome de Jesus, vamos aprender. A vítima pensando que ele não é tão ruim assim, né? Ela vai permanecer ali sem sair. É como se ele falasse para a vítima assim, olha que pessoa maravilhosa que você está com ela. Melhor você investir mesmo, porque se você não investir, você perde. É isso, eu sou muito maravilhoso. Ou você investe em mim, ou eu vou para outra. Na verdade, ele não vai para outra, eles têm outras. Estou falando de vítimas, não falo de relacionamento. Estou falando de uma pessoa abusiva, tá bom? E aí ele usa a sua imagem, porque é isso que o narcisista faz,
para desfocar, ele usa a sua imagem para desfocar você daquilo que você poderia estar fazendo para você, mas agora você está fazendo para os outros. Você não está mais com o foco voltado para você. E ele também tem a oportunidade de disfarçar o falso poder com as outras vítimas que ele nunca teve, porque agora ele te deixou mal e agora ele tem que aparentar estar bem para as outras vítimas. Entendeu? É tudo sobre ele, não é nada sobre ninguém, não é nada sobre as vítimas, é tudo sobre ele. Ele cada vez vai estar mais mascarado, não importa quantas vítimas vão ter, ele vai saber usar essas máscaras sem deixar cair, eu estou falando para vocês. Não sou eu que estou dizendo aqui não, a Maria, a missionária Maria, não, é a neurociência, a psicologia que me dá essas cartas na mesa. Eles vão saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de descartar, a hora de humilhar, a hora de voltar, a hora de pedir, a hora de sugar, a hora de fazer você entregar e a hora de falar, agora você não merece estar aqui. Eles vão usar uma máscara de tempo em tempo. Eles não vão poupar a vítima. Não vão te dar folga. Você está entendendo? Para você ter tempo, para você um tempo com qualidade. Se você deixa ele mandar... Acontece, né, casos assim, da vítima deixar o narcisista mandar até nas chamadas do próprio celular dela. Ela começa a policiar as chamadas e com quem ela vai conversar. E se ela demorar muito na chamada, ele fala, desliga isso aí. Eu estou precisando de você aqui, não está vendo não? Vai conversar outra hora que eu estou aqui. Porque o centro tem que ser ele. Porque dependendo da conversa que você está tendo no telefone com um familiar, com um amigo, com um parente, com alguém da igreja, pode ser uma conversa sadia que vai trazer à luz a sua mente. E ele não quer que você tenha a sua mente lúcida para você entender o que é que ele quer fazer com você. Então ele tem que aparecer ali como o cabeça. O cabeça sim, mas o cabeça do mal. Porque ele não está ali pelo bem, ele está ali pelo mal. Quanto mais você aceitar ouvi-lo, mais distante da sua própria vida, da sua própria história você fica. Você está entendendo? Até você olhar agora, não ter vontade de pegar o seu telefone para mais nada, nem falar com ninguém mais. Aí entra a fase do isolamento, porque ele também te isola socialmente. A vítima passa a não ter vontade de se comunicar com mais ninguém, porque o tempo dela tem que ser dele. E ainda entregando tudo, o tempo nunca será de qualidade, porque o narcisista nunca saberá receber aquilo que ele nunca teve para doar. A vida ela é reciprocidade, mas ele nunca vai saber doar porque ele nunca aprendeu a receber. Você está entendendo? Então, minha filha, a cura para isso é longe, distância, bloqueia, cancela, sabe? Tira todas as possibilidades desse ser te envergonhar diante das pessoas, porque o que ele quer é acabar te envergonhando diante das pessoas. Ele quer acesso à sua vida. Se ele acessa a sua vida, ele vai tentar procurar em alguma janela onde vai envergonhar você diante das pessoas. Todos os narcisistas têm espíritos obsessor. Sim, exatamente isso. É uma obsessão, é além do normal. Não é uma obsessão e um carinho pelo bem. Porque tem aquele apego que é pelo bem. É um cuidado que eu não quero manter você longe de mim porque você me faz falta. Não é esse cuidado. Você não faz falta para o narcisista. Essa obsessão que ele tem pela vítima é para controlar os passos delas e aterrorizar a mente dela. Porque eles são sugadores de boas energias. Deixa a ruim dele com a vítima e leva as suas boas energias. Você está entendendo? Se ela souber, se a vítima souber o quão mal é para ela ficar muito tempo perto do narcisista, ela nem ficaria muitos minutos. Ela sairia assim que a conversa começa, gente. Eu estou falando sério. Tá? E quando o narcisista ele sabe que ele te deixou mal, que você tá mal, aí ele sobressai. Para ele é questão de sobrevivência. Deixar alguém na derrota e mal é como se ele estivesse sobrevivendo para ele aparecer. O que ele vai fazer com você nesse momento? Ele vai aparecer como o salvador da sua dor. Tá doendo? Eu posso colocar remédio. Tá doendo? A ferida está aberta? Não, eu coloco azeite. Eu tenho curativo, eu faço curativo. Não, pode ficar deitado, não precisa se mexer não, eu cuido até sarar. Mas como que se foi ele que abriu a ferida, como que é ele que vai trazer a cura? É impossível que uma pessoa que te fere venha te oferecer a cura e isso seja verdade. Mas eles fazem esse jogo psicológico
para que a vítima acredita que ela dando uma segunda chance para o narcisista, ele vai mudar, ele vai melhorar, a dor dela vai minimizar e ela vai parar de sentir isso que ela está sentindo. Porque, na verdade, por si só, se a sua mente, por descuido, ela te adoece, a sua mente em Cristo, que a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, ela também tem poder para curar você de qualquer mazela que alguém jogar na sua direção. Sua mente, acredite, sua mente tem poder para te curar. Você não é o que você pensa, você é o que você vive, você é o que você faz, você é o que você deseja em Cristo. E a Bíblia vai dizer que você tem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é que o narcisista quer fazer você esquecer que você tenha. Ele não quer que você lembre que você tem a mente de Cristo. Entendeu? Então, quando a sua mente tenta puxar você para um lado onde já sentiu dor, onde te adoeceu, tu fala, não, a minha mente tem poder para me curar. Eu tenho a mente de Cristo, eu quero pensar como Cristo, eu quero agir como Cristo. Eu quero oferecer a cura como Cristo ofereceu a cura. Pode estar sangrando por dentro, mas eu estendo a mão para levantar quem está caído. Só que levantar a mão para quem está caído é uma coisa, aceitar ser puxado para o chão é outra. O narcisista faz isso. Se você estender a mão 2 vezes para levantar ele, ele te puxa para o lugar que ele está e depois ele levanta e te deixa no chão. Então você precisa entender e compreender como esse ser se comporta. Porque tudo que ele busca, na verdade, é prender a sua atenção a ele. Se ele conseguir ter 100% da sua atenção a ele, ele consegue dominar os seus passos. E amor não é domínio, não é controle, amor é cuidado. Amor é quando a mulher se sente protegida, respeitada e amparada. Eu vou repetir, protegida, respeitada e amparada. Qualquer outro sentimento no lugar é farsa, é manipulação, é chantagem e é controle. Então, o que ele quer? Manter a atenção da vítima para ele, porque assim ele tira a atenção, dela, né, das coisas dela, a atenção fica toda voltada para ele, aí ela vai dando atenção para o que ele está fazendo, e essas palhaçadas nunca acabam, porque quando a vítima pensa em sair, ela voltou para o relacionamento abusivo. Então você tem o seu poder de dizer não, dar tchau e sair do lugar que te rebaixa, que tenta mostrar para você que seu lugar está embaixo. O seu lugar não está embaixo. Seu lugar não está embaixo. Pela palavra de Deus, todas as vezes que a Bíblia nos orienta, olha para cima, olha para cima, olha para Deus, olha para o monte, olha para o alto, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que Satanás fez com Jesus? Quando ele conduziu Jesus até o pináculo do monte, até lá em cima no monte, ele não deu a dica para Jesus olhar para o Pai, olhar para cima, não. Ele é tão idiota, tão burro, tão narcisista, tão besta, que ele pontou para baixo. O próprio diabo fez isso com Jesus. Ele pontou para baixo, pontando para as belezas e as coisas superficiais dessa vida, e disse assim para Jesus: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Querendo fazer Jesus olhar para baixo. Aonde que a Bíblia nos ensina que nós nascemos para olhar para baixo? Estava lidando com quem? Estava lidando com o Filho de Deus. E tudo que Jesus fazia, ele fazia apontando para o alto, para o Pai, para o lugar de onde ele veio e o lugar de onde ele voltaria. E ele está preparando um lugar para levar a sua igreja brevemente. E eu creio que na volta de Jesus, você, nós vamos subir para poder estar com ele. Então eu estou aqui para lembrar você, olha para cima, tira o poder dele, de achar que ele te manda. Porque quando você tirar esse poder dele, a palhaçada acaba. Aí o palhaço só faz palhaçada porque tem plateia. Quando tem plateia para ver, o show continua. Quando não tem mais plateia, o show acaba. E você não vai dar atenção para pessoas que não têm o que fazer, ainda empata muito tempo da vida delas para destruir a vida das pessoas que são pessoas escolhidas e amadas por Deus, tá bom? Recebam o meu abraço, muito obrigada pela sua presença. Continue comigo aqui no nosso canal, nossa casa, e que Deus abençoe a sua tarde e até o próximo vídeo.